Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições Bíblicas da editora CPAD, classe de jovens, terceiro trimestre de 2023. Nesse trimestre nós estamos estudando as cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo e a carta de Paulo a Tito. Na lição de hoje, a lição de número 5, nós iremos estudar o tema Instruções para os Pastores. Talvez o professor tenha uma certa dificuldade nesta lição, em virtude de a lição ser uma exortação, ser uma lição de instrução para pastores numa classe de jovens. Eu, particularmente, acho um pouco estranho que a CPAD prepare um conteúdo desse para uma classe de jovens, haja vista o que a gente encontra nas nossas escolas bíblicas. Os jovens não têm muita conexão para a classe. E ainda que alguém possa dizer, mas muitos desses jovens podem ser pastores. Então, pastores deveriam instruir pastores. Eu penso que essa seria a melhor coisa. Eu, quando fui professor da classe de jovens, e surgia um tema como este, eu avaliava bem a minha turma, a minha classe, e tinha a liberdade do meu pastor para, se possível, mudar o tema. Quando eu entendia que o tema seria de pouco proveito para aquele momento, eu mudava o tema. Então fica a critério, é claro, de cada professor e de como é a dinâmica das suas EBDs. Mas, de fato, alguns professores vão achar algumas dificuldades, vão encontrar algumas dificuldades na aula de hoje, mas à medida do possível a gente vai tentar observar aquilo aqui que é substancial e que seja bom para o professor na sua escola bíblica. Vamos lá. Lembrando que você que faz uso de slides em PowerPoint na sua escola bíblica, ebdemfoco.com, tem os slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. É só você acessar o ebdemfoco.com. Slides da EBD prontos para ser usados, o que traz para você muito mais tempo para você poder estudar, o que é muito importante. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e são mais de 750 slides produzidos, e você pode baixar todos eles no ebdemfoco.com, é só você acessar. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você, tanto na classe de adultos quanto na classe de jovens, tanto com os comentários quanto com os subsídios e conteúdos extras, além de muitos outros conteúdos no ebdemfoco.com. O conteúdo da assinatura, os slides de adultos, slides de jovens, mais os bônus, slides de escatologia, sermão em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo curso de capacitação para professores. Então acesse o site ebdemfoco.com ou fale conosco pelo nosso WhatsApp. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. Como eu já falei no início, é um tema bastante transversal, que não está muito ligado com a realidade da juventude das nossas igrejas. Eu falo isso por ter nascido evangélico, me criado dentro da igreja, passado pelo conjunto de crianças, adolescentes, jovens, hoje ser presbítero da igreja, hoje ter sido aluno e ser professor de jovens. E eu falo que não é um assunto que tem uma demanda muito grande nas nossas escolas bíblicas, mas nós vamos, dentro daquilo que for possível, conversar sobre esse tema. O texto principal da nossa lição, 1 Timóteo 3:1, diz: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Isso aqui é muito importante, porque muitos jovens, dentro de um contexto que as pessoas geralmente vão nos extremos, nós temos uma realidade onde o ministério pastoral é muito cobiçado pela fama, pelo glamour que muitos acham que tem, e pelo dinheiro. E alguns jovens que não gostam dessas perspectivas, eles acabam se retraindo, e não desejando o ministério. Então aqui vai um conselho importante. O professor pode fazer esse conselho, transmitir esse conselho para a sua juventude, para a sua classe, para os jovens, não só para os homens, que na Assembleia de Deus, algumas igrejas já têm pastoras,
mas pode transmitir este conselho. Paulo está dizendo que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, Paulo está dizendo que não é pecado você desejar ser um obreiro, você desejar ser um pastor, desde que, óbvio, pelas razões, né, pelos motivos corretos, o serviço ao reino, o serviço à sua comunidade. Mas de antemão, para não cairmos naquele extremo, né, que muitos caem, por causa da banalização que muitos fazem do ministério pastoral, irem para o outro extremo de não querer de jeito nenhum, não é pecado você desejar ser um pastor, ser um presbítero, ser um pregador, ser alguém que exerce liderança e comando dentro da comunidade. Não é pecado. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que é uma coisa muito boa. O resumo da lição: pastores são líderes escolhidos por Deus para cuidarem do rebanho do Senhor, né? Eu acho que poucas pessoas não entendem isso, né? É óbvio, né, que nós temos pessoas dentro da igreja, dentro das nossas igrejas espalhadas pelo mundo afora, que têm de fato o nome de pastor, né, mas são lobos. Isso a gente não deve fechar os olhos para isso. Mas o pastor, quando ele é escolhido por Deus, você sabe, ele cumpre um propósito. Mas quando ele é alguém que está ali como mercenário, você percebe como ele conduz as coisas. É óbvio que, de todo modo, mais uma vez, eu quero relembrar o perigo dos extremos, né? Enquanto há pessoas que são subservientes a seus pastores de forma irracional, e quando são pastores malignos, são perversos, essas pessoas não sabem refutar, não têm coragem, com medo daquela velha história, não toque nos ungidos, o que é uma balela. Por outro lado, tem pessoas que criam uma aversão, né, por pastores, por líderes, e acabam se afastando e não contribuindo com a obra de Deus liderada por essas pessoas. Então, nós precisamos evitar os extremos. Se por um lado tem pessoas que são bajuladores, que são servos cegos, por outro lado tem pessoas que estão no outro extremo e não tomam nenhuma atitude, não ajudam, não fazem nada. Nós não podemos agir nem de uma forma nem de outra. Nós precisamos ter a sensibilidade, o discernimento espiritual de entender, né, que a obra é de Deus, né, e entender quando o projeto é excelente, é bom, e participar. E óbvio, quando perceber que há uma falcatrua, que há uma heresia, que há uma coisa que vai prejudicar a igreja, óbvio, você tem todo o direito de não participar. O texto bíblico da nossa lição, 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, é óbvio, você já com certeza deve ter estudado o texto. Nossa introdução. Como temos visto, a missão de Timóteo em Éfeso de defender a pureza do evangelho contra o ataque dos falsos mestres incluía necessariamente a transmissão de uma sólida doutrina para toda a igreja. Não era apenas refutar diretamente os que estavam ensinando falsas doutrinas, mas aparelhar a igreja com o ensino puro, né? que aliás é muito importante. O José Mabessa diz isso, e eu acho uma frase muito legal, não sei se a frase é dele, mas eu vi ele citando, que a gente não pode gastar mais tempo brigando com o lobo que tempo cuidando das ovelhas. Era importante que Timóteo fosse lá e refutar os hereges, os maus ensinos, mas era importante que ele chegasse lá também e ensinasse os irmãos, para que os irmãos tivessem uma certa autonomia em Cristo, para não precisar Paulo estar escrevendo toda hora, não precisar Timóteo estar indo lá toda hora, porque uma igreja local ela precisa amadurecer a ponto de que ela se desenvolva, né, que ela tenha seus próprios líderes, né, que líderes nasçam de dentro dela mesma e que sejam fortes o suficiente para defender dos ataques do mal. Então, era importante que Timóteo, chegando lá, não apenas refutasse os hereges, como também ensinasse a igreja a se defender. Todo o corpo precisava estar bem ajustado para que crescesse de forma saudável, com todos os membros funcionando adequadamente. Um corpo sadio possui células de defesa que identificam e repelem os invasores. Na igreja, essa função é dada primordialmente aos pastores. Óbvio que há pastores que são polimistas e apologetas, né? São aqueles que defendem a igreja do mundo e defendem a igreja das heresias internas.
Mas todo cristão, eu me lembro do pastor Cláudio Honor de Andrade uma vez palestrando numa conferência de escola bíblica, e ele dizendo que todo cristão deve ter habilidades bíblicas essenciais. E o professor da escola bíblica, como alguém que ensina, esse mais ainda. E ele diz: todo professor deve ser um apologeta, todo professor deve ser um polemista, todo professor deve ser um exegeta, todo professor deve ser um hermeneuta. Bom, professor que não está acostumado com todas essas nomenclaturas, né? Pode pensar, mas o que é isso, né? O polemista é aquele que defende a igreja das heresias internas. Os apologetas é aquele que faz uma defesa do evangelho para com o mundo fora. O hermeneuta é aquele que interpreta bem a Bíblia. E o exegeta é aquele que explica bem, que aplica bem a Bíblia. Então, todo professor precisa ser alguém que tenha condições de enfrentar determinadas demandas teológicas dentro da sua comunidade. Por isso precisamos de uma liderança forte, dotada das qualificações espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Ouçamos o Espírito. Primeiro tópico: o perfil da liderança. Relativismo moral. Vivemos tempos de um profundo relativismo moral, de rejeição e negação de valores e de verdades absolutas. São tempos do não é bem assim. Essa é uma reação muito comum para os relativistas quando se deparam com um texto como o de 1 Timóteo 3. E quando alguém diz não é bem assim, cria-se um vácuo imaginário que pode ser preenchido com qualquer tipo de concepção ideológica. Nós vivemos realmente num tempo complicado, né? Onde a pós-modernidade introduziu dentro das igrejas o humanismo, e com o humanismo o relativismo. E o relativismo traz essas anomalias, esses problemas de que a verdade não é mais absoluta, de que a Bíblia não é mais autoridade e de que cada um deve fazer o que bem entender. Quando nós olhamos para a Bíblia em relação a essa frase, né, nós olhamos para o livro dos Juízes, onde cada um fazia o que bem queria e era um caos. Né? Então nós precisamos, né, e nós não podemos negociar isso, o professor precisa ensinar isso para os seus alunos, nós precisamos e não podemos negociar isso, viver e entender e receber e aceitar e admitir e assim por diante a autoridade infalível da palavra de Deus. Isso não pode mudar. Não existe nenhuma forma de você minimizar os problemas da vida. Não existe. O relativismo não irá resolver esse problema. Temos que enfrentá-los pela direção de Deus e sempre levando em consideração a palavra de Deus como palavra absoluta, verdade absoluta. A pós-modernidade, o humanismo, eles tentam fragmentar esta verdade, dizendo que não existe verdade absoluta, que a Bíblia não é infalível, mas nós, como cristãos, precisamos manter esta posição. A Bíblia é infalível e ela é verdade absoluta. Nesse novo e multifacetado universo colorido, o homem se torna o senhor do seu destino, fazendo suas próprias escolhas sem nenhum parâmetro absoluto, né? Os homens, né, no humanismo é o seu próprio norte, é o seu próprio padrão. O homem torna, né, o seu próprio parâmetro, e o parâmetro do homem para ele mesmo é a satisfação, né? É isso que o humanismo traz. O parâmetro do humanismo é a satisfação. Se eu estou satisfeito, se eu estou bem, se eu estou me sentindo realizado, feliz, se eu estou agradando a mim mesmo, então tá ok, então tá bem. Não importa o quão mal isso seja, não importa o quão terrível isso seja. O problema é que nós precisamos entender uma coisa. A Bíblia nos informa que enganoso é o coração mais que todas
as outras coisas. Corrupto é o nosso coração. Então, quando o nosso coração nos apresenta determinadas coisas, nós precisamos ter essa percepção que o juiz da nossa vida é a Bíblia, que o juiz da nossa qualidade de vida é a Bíblia, é a palavra de Deus, não é o nosso coração, não é a nossa vontade. O humanismo vai dizer que não, que você é o seu próprio parâmetro, a sua satisfação é o seu parâmetro, mas não é verdade. Nós precisamos entender que nesse novo e multifacetado universo colorido, o homem não é senhor de si mesmo, não é dono do seu destino, não pode fazer suas escolhas sem um embasamento bíblico. Ele não é o parâmetro absoluto da sua própria existência. Os ensinos de Paulo já eram desafiadores naquele tempo. Para nós hoje são ainda mais, diante do grande afrouxamento de normas com muitas acomodações às fraquezas e desejos pecaminosos próprios da natureza humana. Isso é verdade. O humanismo trouxe essa flexibilização, né, das relações, né, dos parâmetros, e se naquela época para Paulo já era algo bastante crítico, para nós parece que é ainda mais. Compromisso com as Escrituras. O perfil de líderes que precisamos ser e ter deve estar de acordo com a palavra de Deus. São os grandes desafios que nos forjam e nos preparam para as grandes missões. Deus sempre submeteu a profundas provas os homens que escolheu para servi-lo. Paulo foi um deles, né? Então é importante que, né, jovens, você que deseja o episcopado, você que deseja liderança, você que deseja ser um professor, você que deseja servir a Cristo e a sua igreja, você precisa entender que o ministério, né, como diz, apesar, né, de Paulo ter dito que é uma coisa muito boa, né, que é agradável, que é bom você desejar servir na sua comunidade local, servir no reino, mas não se esqueça, as provas vêm. E o ministério é para pessoas que buscam amadurecimento, porque pessoas imaturas não suportam as provas. Timóteo estava seguindo o mesmo caminho. Deus nos tem dado líderes valorosos aos quais devemos reconhecer e honrar com respeito e gratidão, orando por eles e os ajudando em suas difíceis tarefas, né? 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. É interessante que nós, né, o pastor John Piper diz que o pastor tem toda a autoridade sobre a igreja, desde que essa autoridade seja bíblica. Nós não podemos admitir líderes autoritários, líderes abusivos. Nós não podemos admitir líderes que tenham a síndrome de Pilatos, síndrome de rei. Não podemos admitir isso. E os líderes, você que tem vontade de ser líder, entenda, você é um servo, você não é um ídolo, você não é um artista, você não é um rei, você não é um imperador, um ditador, você é um servo da igreja. E aqui Paulo exorta os irmãos em Tessalonicenses que deviam, né, honrar a sua liderança, mas a sua liderança tinha que ter um perfil honrável também. Nós não podemos simplesmente admitir lideranças autoritárias, lideranças que não tenham uma conduta bíblica, que a gente vê muito por aí, só porque é líder. A gente não pode fechar os olhos para isso. Toda liderança precisa entender que ela é, antes de tudo, serva de Deus e da igreja. Desejo pelo episcopado. A expressão "se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja" não contém um juízo de valor sobre o desejo. O adjetivo está na obra chamada de excelente, mas não há censura para quem aspira a ser um obreiro, desde que a motivação seja pura e correta. Quando não há sinais externos
evidentes do caráter da motivação, somente Deus conhece a natureza do desejo da liderança, né? Que eu falei lá no início, ainda no nosso texto base, né? Não, sempre tem os extremos, tem aqueles que perseguem, né, por objetivos espúrios, e tem aqueles que vai para o outro extremo. Por causa desses que perseguem o episcopado por objetivos espúrios, eles rejeitam de todo modo. Não é bem assim. O episcopado é algo bom, a igreja precisa de líderes, mas esses líderes precisam ser segundo Deus. Cabe à igreja local uma observância cautelosa da presença ou não das qualificações espirituais e morais exigidas pela palavra de Deus. Com ou sem o desejo de ser presbítero, ninguém pode ser ascendido à função sem evidenciar as qualificações prescritos nas Escrituras. Foi o que eu acabei de falar. Às vezes a gente não tem o bom senso, às vezes a comunidade não tem o bom senso, às vezes a comunidade é omissa, às vezes a comunidade é covarde, é preguiçosa, medrosa, às vezes a comunidade não tem embasamento bíblico e aceita uma liderança obsoleta, né, antiquadra. E quando eu falo antiquadra, é uma liderança baseada no próprio conceito humano e não na palavra de Deus. Quando eu falo antiquadra aqui, eu não estou falando antibíblica. É justamente o oposto. Existem uma diversidade de líderes que eu já conheci e conheço, que eles fazem baseado nas próprias experiências, nas experiências de outros, tanto que quando você vê eles falar sobre liderança, eles têm uma pá de exemplos de outras pessoas, e não de exemplos bíblicos, não de exemplos como de Cristo. Então, existem muitos tipos de liderança que a gente deve rechaçar. E aqui o comentarista está deixando bem claro, a igreja precisa tomar essa posição. A igreja, inclusive os nossos ministérios, sempre que vai apresentar uma nova pessoa ao ministério, seja um ministério oficial ou um ministério de trabalho regular na igreja, ou o presbitério, ou o ministério oficial, ou a Assembleia Geral aprova. E ninguém tem coragem de dizer nada, mesmo sabendo do caráter dessa pessoa. E depois traz um monte de problemas para a comunidade e as pessoas então vêm reclamar só depois. Não, se a sua igreja, se o seu pastor, se o seu ministério está apresentando alguém para uma função importante na igreja e você sabe que essa pessoa não é uma pessoa de caráter, você chama o seu pastor e fala para ele. Agora, se seu pastor não é uma pessoa com sensibilidade, aí paciência, né, meu irmão? Pode até mudar de igreja se quiser. O afrouxamento da observância desses requisitos para a escolha de líderes sobre o pensamento de estar beneficiando o candidato pode impor graves prejuízos a ele e a todos os liderados, né? O liderado é mais difícil ele tomar uma posição, eu sei disso, mas deve orar, pelo menos, de imediato, né? Deve orar para que Deus dê sensibilidade às lideranças da igreja para quando escolher alguém para compor o quadro de liderança, que escolha alguém temente a Deus e que entenda o mínimo possível de liderança cristã. Segundo tópico, a instrução do ministério. A instituição do ministério, melhor dizendo. Segundo tópico, a instituição do ministério. A estrutura. As cartas pastorais contribuem muito para que se conheça o grau de organização ministerial que a igreja alcançou já no primeiro século, principalmente com o resultado do trabalho de Paulo ao longo de suas viagens missionárias, né? Vários textos de Atos indicam a organização de presbitérios nas igrejas, né? Atos capítulo 14, versos 21 a 23, capítulo 15, 2 a 4, verso 22, Atos 20, verso 17, verso 18, né? Nós não colocamos aqui para que o slide não fique muito grande, mas você deve conferir, né, professor, aluno deve conferir essas referências em sua Bíblia. Em várias passagens do Novo Testamento, encontramos referências a diáconos, presbíteros, mestres, pastores, evangelistas, profetas e apóstolos, doutores, né? E, enfim, a igreja com uma certa organização muito clássica, né? Isso é importante realmente. O ministério, a igreja no primeiro século, ela se organizou com líderes, com pessoas que eram fixas, pessoas que supervisionavam, né? Por exemplo, Timóteo, Tito,
outros companheiros de Paulo supervisionavam as igrejas onde Paulo fundou, né? Eles viajavam para lá na ausência de Paulo. Paulo passava muito tempo ou viajando ou preso, né? Era essa a tônica da vida de Paulo. E eles viajavam, supervisionavam. Então a igreja era bastante organizada, né? E isso é uma evidência da necessidade que a comunidade tem de ter um ministério consistente e preparado. O Novo Testamento não apresenta um rol rígido, taxativo, exaustivo de funções ou serviços ministeriais, o que tem levado a interpretações distintas, com modelos variados de organização eclesiástica, né? No pentecostalismo clássico, o corpo de obreiro é constituído de diáconos, presbítero, evangelista e pastores. Na nossa igreja, o nosso pastor e o ministério entrou num acordo de que não se deve entender essa dinâmica como uma escada, né? Que a pessoa começa como auxiliar, aí o segundo passo é diácono, o terceiro passo é presbítero, aí o quarto passo é evangelista e o quinto passo pastor. Na nossa igreja, a compreensão você tem vocação. É óbvio que todos que têm vocação para o serviço começam como auxiliares, né? Auxiliar litúrgico, auxiliar do dia a dia da comunidade e assim por diante. Mas e o diácono? Porque nós entendemos que o diácono na Bíblia, ele tem funções, ele pode exercer outras funções, como Filipe era um evangelista, né? Ele era um pregador, um evangelista. Mas a ideia principal da diaconia é do serviço. Na nossa igreja, uma pessoa pode sair de auxiliar direto para o presbitério se ele for alguém que tenha uma vocação para o ensino, se ele é alguém que ama a leitura da Bíblia, se ele é alguém que gosta de estudar, porque a Bíblia diz, Paulo diz aqui nas instruções a Timóteo sobre os presbíteros, que o presbítero deve ser alguém que seja habilidoso no ensino. Então muitas igrejas, vamos consagrar o irmão a presbítero só por honra, o irmão não sabe nem ler. Não é esse o perfil bíblico do presbítero. E não é nenhuma desonra o irmão passar a vida inteira como diácono. Por quê? Não há nenhuma desonra. É o mesmo serviço, é o mesmo reino, é o mesmo Deus, é a mesma comunidade. Não há nenhuma desonra. Então, na nossa comunidade, a gente entende que não é necessariamente uma pessoa menos honrada se ela é diácono do que alguém que é presbítero, e o presbítero não é menos honrado do que um pastor. É óbvio que dentro da hierarquia da igreja tem a hierarquia necessária da liderança, pastor titular e o vice-titular, né, o vice-presidente da igreja, e assim o segundo vice, e assim por diante, né? Mas não é mais honroso ou menos honroso você ser diácono, presbítero ou pastor. Todos têm a sua honra de servir ao reino. O episcopado, bispo, ancião ou presbítero, do grego episcopo, significa supervisor, literalmente inspetor, formado de epi, por cima, de kopel, olhar por cima, né? Supervisionar. Esse que era presbítero, pastor, bispo, que é a mesma coisa. É a figura do pastor da igreja local, alguém que tenha maturidade e discernimento espiritual necessário para cuidar do rebanho e apacentar as ovelhas. O próprio sentido da palavra, portanto, é suficiente para entendermos que somente pode exercer essa missão quem reunia altas qualificações espirituais e morais. Daí Paulo usa as expressões convém, no sentido de ser recomendável e necessário, né? Aí nós temos lá que o presbítero não poderia ser dado ao vinho, não poderia ser espancador, não poderia ser bígamo, tinha que comprar e pagar, tinha que ter um nome limpo, né? Coisa difícil, né, irmãos? Muitos obreiros nas nossas igrejas que tem um nome mais sujo do que não sei o que, e assim é bastante complicado, né? É um desserviço para a comunidade e para o ministério. Mas nas recomendações que Paulo faz para o presbítero são algo bastante severas, né? Que eduque bem os filhos, que tenha uma esposa submissa, que tenha uma casa organizada, enfim, precisa ser exemplo para a comunidade, né? Então é complicado. Às vezes o pastor, na ânsia de agradar o irmão, consagra o irmão que nem convertido é direito, e isso é problema. Você, como jovem que está nos ouvindo, o professor que vai transmitir para os jovens,
Diga para os seus jovens aí na sua classe: se você tem o desejo de ser um obreiro, ore, se prepare, faça cursos, estude bastante a Bíblia, estude doutrinas, faça um curso de teologia, mesmo que ele não seja um profissional, um curso básico, um curso livre, mas faça, se prepare para que o dia que isso chegar, você esteja preparado para exercer o ministério com excelência. O rol de qualificações. Não se trata de um rol exaustivo, mas cuida do que é essencial na vida do obreiro, do líder espiritual e do cuidador de alma. De imediato é possível observar que a prioridade não está ligada à popularidade ou carisma em qualquer sentido, nem mesmo no sentido bíblico, quanto aos dons espirituais, né? As qualificações estão diretamente ligadas a caráter, depois a habilidade. Isso é muito interessante. Não se trata jamais de desprezar a exigência de que o pastor seja dotado de dons espirituais, óbvio. Aliás, é muito necessário. Não é porque as exigências de Paulo aqui começam por caráter que não seja exigido do líder que ele tenha dons espirituais. No caso do pastor, do presbítero, do bispo, não sei como que é aí na sua igreja, que ele maneje bem a palavra, que é o que o texto referente aos presbíteros está escrito. O presbítero, que ele saiba ensinar, que ele goste de ler, que ele seja um amante da leitura, que ele seja uma pessoa habilidosa para ensinar, que ele, quando estiver diante da igreja ensinando, a igreja pare para ouvir ele, que ele não fale coisa com coisa, que ele seja uma pessoa que seja dedicada aos estudos, que ele se comprometa a estudar, se preparar para isso. E isso é muito, você percebe que tem gente que gosta de estudar, tem gente que ama, compra livros, bíblias, estuda. Quando ele vai pregar, você percebe, ele é metódico, ele gosta de organizar, você percebe, isso é dom. E tem outras pessoas que vai para o púlpito pregar, você percebe que ele não organizou nada. Esse tipo de pessoa não pode ser um presbítero. Ele precisa se qualificar, ele precisa se preparar. Ou então, ele pode descobrir que ele seja um auxiliar. Ele é um auxiliar litúrgico, um auxiliar do dia a dia da comunidade, ou um diácono que possa ajudar nos serviços da comunidade. O batismo no Espírito Santo, como sabemos, é a experiência inicial do glorioso caminho dos dons. Mas o candidato ao presbitério precisa já ter percorrido esse caminho e ingressado em outro ainda mais excelente, né? O amor, por exemplo, no qual é imprescindível que seja evidenciado em sua vida o fruto do Espírito, como diz Gálatas 5:22. Sem essas virtudes, ninguém consegue alcançar as qualificações exigidas em 1 Timóteo. Ser cheio do Espírito Santo e cheio de amor. Paulo diz que o caminho mais excelente é o amor. E como diz aqui bem o comentarista, o fruto do Espírito deve ser as principais qualificações de um obreiro. Ou seja, quando nós falamos do fruto do Espírito, nós estamos falando da ação do Espírito Santo no caráter da pessoa. É óbvio, como já falamos, que você precisa ter dons. É bom você ouvir um professor que ministra bem, é bom você ouvir um pastor que ministra bem. É óbvio que o principal não é a performance, mas é péssimo você parar para ouvir uma pessoa que não tem performance, uma pessoa que não tem critério, que não organiza bem a mensagem. É horrível isso. Então todo mundo que deseja o episcopado, todo mundo que deseja ser um presbítero, um pastor, precisa se dedicar, precisa se comprometer com a melhoria da linguagem, com a melhoria da dicção, da pronúncia das palavras, com o vocabulário, porque tem gente que tem um vocabulário que é doído, que é difícil da gente ouvir. Então, o presbítero, você jovem, você professor, pode passar para os seus jovens isso, precisa melhorar. Porque os ouvidos das pessoas, eles precisam de algo melhor. Não fica empurrando com a barriga, sendo um professor de final de semana. Seja um professor dedicado que durante a semana estude, que leia, melhore seu vocabulário. Faça um cursinho de homilética, faça um cursinho de oratória, na internet tem. Não vai transformar você num orador a estilo presidente dos Estados Unidos, mas vai fazer de você uma pessoa melhor, um orador melhor, o que vai agradar mais a sua classe, o que vai ter mais pessoas te assistindo, e você vai poder ensinar melhor o evangelho. As qualificações e seus aspectos. Terceiro tópico. Irrepreensível. Do grego, anepilemtos. O termo significa literalmente que não se pode atingi-lo.
não tem nada contra. Veja-se que não se trata de uma exigência superficial, mas absolutamente profunda, que nos leva a refletir sobre o detido cuidado que é preciso ter no exame preliminar do aspirante ao episcopado. Infelizmente isso não acontece, irmãos. Infelizmente, porque muitas vezes os pastores que lideram e escolhem são imprudentes, escolhem por razões às vezes abjetas, e muitas vezes é porque ninguém se qualifica. Porque muitas vezes nós temos uma comunidade onde as pessoas não se preocupam em se qualificar. Jovens que estão aí afundados na mediocridade. Eu tenho jovens na minha igreja que são poucos, que dão uma palavra, que conseguem dar uma palavra, que conseguem dirigir uma celebração. Tem uns que cantam e tal, mas de cada 10, 1 ou 2 no máximo. E aí você fica procurando, precisamos de pessoas para trabalhar, mas é um povo desinteressado, sem perspectiva. Isso também é muito complicado. O bispo precisa ser uma pessoa com a vida resolvida, como poderíamos dizer. Não é por acaso que a expressão marido de uma só mulher aparece logo em seguida. Naqueles tempos de tanta poligamia, totalmente tolerada pelo paganismo da época, era fundamental que essa regra fosse estritamente obedecida pelos bispos como exemplo para os demais cristãos hoje. Hoje, de igual sorte, esse requisito deve ser observado. Óbvio, não faz o menor sentido a bigamia ou poligamia dentro do contexto cristão, muito menos da liderança. Sobriedade e correção moral. O líder espiritual precisa ser prudente, equilibrado, justo em seus negócios e acolhedor. Isso é retratado pelas expressões vigilante, sóbrio, honesto e hospitaleiro. É óbvio que, esse hospitaleiro, você precisa ter cuidado quanto a isso. Não é ficar recebendo qualquer pessoa dentro da sua casa num tempo de hoje, que é muito perigoso. Naquela época não era tão perigoso, ainda que já tinha perigos. Hoje, por exemplo, já aconteceu em situações de pessoas chegar na nossa igreja e pedir abrigo. A igreja tira uma oferta, paga uma diária no hotel, essa pessoa vai para o hotel, paga o jantar dele e no outro dia ele se organiza para fazer o que for para seguir a sua vida, mas não é recomendado que coloque dentro da sua casa, né? Isso nós vivemos numa época que isso não pode mais, não é aconselhável de modo algum. Óbvio, se for alguém que você conheça, tal, aí é diferente, mas alguém que você não conheça não deve fazer isso. Apto para ensinar. O pastor precisa ser dedicado ao estudo, o ensino das escrituras, à igreja. Não deve negligenciar a transmissão da doutrina, transferindo a responsabilidade a terceiros ou ocupando o tempo do culto com qualquer outra atividade, ainda que espiritual. O momento do ensino da palavra é sagrado, literalmente. 1 Timóteo 4, 6 e 11 e 16 dizem: persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Porque se você medita na palavra de Deus, se você ora, se você estuda, quando você pega o microfone, as pessoas sabem que você esteja preparado. Aqui na nossa igreja tem um presbítero que ele é novo. Ele é novo de presbítero, né? Não é novo de crente. Ele é uma pessoa que serve a igreja há muito tempo. E aí ele está tendo algumas oportunidades para desenvolver o ministério de ensino. E aí você percebe, né? Você percebe o dia que ele estudou, que ele se aplicou. Ele chega com tudo organizadinho. E você percebe o dia que ele não organizou. Porque ele começa a falar coisa com coisa. Ele pega o texto, foge do texto, passeia pela Bíblia e no final não chega a lugar algum. Então é importante, medita essas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo, da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Mas essa aptidão para ensinar não é somente associada ao preparo bíblico e teológico, tem a ver também com aptidões decorrentes de seu testemunho pessoal, evidenciados por um comportamento sóbrio e por uma conduta moral isenta de reprovação dentro e fora de casa. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. É importante que tenha um bom nome, tenha um bom caráter
né? É importante que a gente não tenha do que se envergonhar. Ter uma vida que você não tenha do que se envergonhar é muito importante para o cristão e para o obreiro ainda mais. Nossa conclusão. Paulo conclui a lista de qualificações do pastor, incluindo a recomendação de que não seja neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo e que tenha bom testemunho dos que estão de fora, né? A condenação do diabo foi na vaidade, no orgulho, né? E que tenha bom testemunho dos de fora. Concluímos, portanto, que o pastor deve ser maduro espiritualmente e viver em harmonia com todos, em casa, na igreja e na sociedade. O desafio é grande. Oremos mais por nossos pastores. Muito bem, então chegamos ao final. Acesse ebdenfoco.com, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Lembrando da assinatura, né? Seja um assinante do Ebden Foco, onde você vai ter os slides de adulto, jovem e mais os bônus. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.